Olá pessoal, bem-vindo a todos. Meu nome é Felipe, professor Felipe Gomes, e eu sou professor de psicologia aqui do canal Gomes Psi de vocês. Bom, então na aula de hoje eu vou apresentar aqui para vocês o conceito da teoria de personalidade em Freud. Vou trabalhar aqui aspectos mais gerais da teoria da personalidade. Basicamente vou apresentar o modelo topológico proposto por Freud da primeira tópica e depois a reformulação desse modelo, que é a segunda tópica freudiana. Apresentar também aqui alguns mecanismos de defesa e definir o que são mecanismos de defesa de forma bem esquemática para você curioso no assunto, aluno, estudante, psicólogo que acompanha o nosso canal, nunca mais esquecer esse tópico aqui da teoria freudiana. Bom, vamos lá então, pessoal. Então a aula de hoje vai ser teoria da personalidade em Freud. E aí, para começar, é importante fazer uma pequena diferenciação aqui da questão da psicanálise freudiana em relação às outras psicologias. Enquanto que as outras psicologias vão analisar o ser humano, a resposta do ser humano, as motivações do comportamento humano como algo externo ao ser humano, né, a reação que ele tem a estímulos exteriores, aqui na teoria freudiana é ao contrário. Ele vai analisar e propor que as motivações do ser humano são intrínsecas, são internas. Por isso que é uma teoria que vai considerar a personalidade formada pela libido, ou o desejo como o motor dos comportamentos humanos, tá? Então vou colocar aí o motor do comportamento humano. E aí a gente vai ter outras aulas que eu vou trabalhar o tema de libido, o tema de desejo. Mas o tema aqui hoje, então, é apresentar para vocês a primeira e a segunda tópica freudiana, tá? Então, antes de eu entrar nessa questão topológica, a gente precisa compreender que para Freud ele propôs um modelo da personalidade topológico, ou seja, ele buscou verificar e classificar lugares aonde estão as instâncias mentais, e eu vou explicar aqui para vocês hoje, um modelo dinâmico de como que se relaciona esse acesso entre o inconsciente e o consciente, e um modelo econômico das pulsões, tá? Então por isso que a gente vai ver aqui o que o próprio Freud chamou de primeira tópica, que é então uma teoria topológica da mente. Então o Freud aqui se preocupou em classificar, em definir os aspectos topológicos da mente. Bom, ele imaginou que a mente deveria ser um sistema, um organismo, assim como a gente tem outros sistemas biológicos dentro do nosso corpo. Então ele criou uma ficção heurística, que é uma ficção de ideias. Isso tudo foi criação do Freud. Veja bem, não existe um inconsciente, um consciente, um id, ego, superego. Isso foi uma ficção que ele criou para poder estruturar a teoria dele, tá? De uma preocupação que ele tinha em localizar aonde estavam os lugares do funcionamento mental, os lugares da mente. Então, é uma teoria muito interessante que a gente vai encontrar aí na primeira tópica freudiana níveis de acesso
Então ele propôs níveis de acesso da informação, tá? Então, ou seja, ela pode estar consciente, isto é, a informação pode estar disponível na esfera da sua consciência. Então ele chamou essa parte da mente como a parte consciente. E depois ele verificou que a informação pode estar num nível pré-consciente. E aí ele chamou de pré-consciente, ou seja, aquela informação ela não está nem inconsciente e nem consciente, ela está num nível de acesso intermediário, do qual o sujeito tem facilidade para acessar aquele conteúdo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que vocês comeram no almoço de ontem, é um conteúdo que não está disponível na consciência, mas também não está totalmente inconsciente, ele está num nível pré-consciente. Basta eu puxar na minha memória que eu vou ter acesso a esse conteúdo. E aí ele também verificou que a informação pode estar num nível inconsciente. Ou seja, é uma informação que não está disponível à consciência. Então essa é a primeira tópica freudiana, a teoria dos lugares e do nível de acesso à informação. São esses três aqui, consciente, pré-consciente e inconsciente. E aqui é importante destacar, então, pessoal, como que é esse inconsciente freudiano, como que era o inconsciente para o Freud. Para o Freud, o inconsciente ele é alógico, ou seja, o inconsciente não obedece à lógica, à racionalidade, às normas sociais. Então, por isso que o Freud, na sua teoria, se preocupou em investigar os aspectos irracionais, os aspectos profundos do ser humano. Então, por isso que a gente pode pensar que esse inconsciente ele é alógico, ele não obedece à lógica cartesiana. Ele é um inconsciente aespacial. Ele não obedece às regras e às leis espaciais, ele não está em um lugar físico, é isso que ele quis dizer. E esse inconsciente, ele é anacrônico. Ou seja, ele é atemporal. Esse inconsciente não obedece às regras do tempo cronológico, ele é atemporal. Por isso que uma memória do passado pode ser evocada. E aí, uma distinção importante é a gente dizer que para essa teoria da personalidade, o inconsciente influencia no consciente. Então esse é um destaque aí da teoria freudiana. O inconsciente influencia no consciente, é um princípio dinâmico. Então uma informação que ela é consciente para o sujeito, ela pode ir para o inconsciente, ela pode, através de mecanismos de repressão, por exemplo, ir para o inconsciente. E uma ideia que está no inconsciente também pode se tornar consciente.
Ou então uma ideia que está no inconsciente pode influenciar no consciente sem ser consciente. É assim que o Freud foi estruturando a sua teoria. Bom, então eu apresentei aqui para vocês a primeira tópica freudiana. Continue com a gente para a gente assistir agora a segunda tópica freudiana e os mecanismos de defesa. Muito obrigado.